you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Let's go! Ora, muito boa tarde. Hoje estou com esta convidada especial, a Mariana Cascalheira, que é atleta de tumbling da Seleção Nacional e também da Sociedade Filarmónica Estrela Moitense. Primeiramente, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. A Mariana foi vice-campeã também do último europeu de trampolins, né? Nomeadamente da modalidade de tumbling. Como é que foi esta conquista? A que é que soube este segundo lugar? Antes de mais, obrigada pelo convite. Então, acho que foi muito importante para mim. Fiquei muito orgulhosa porque foi um voltar às competições internacionais e depois de todas as lesões fiquei orgulhosa e foi um sentimento de trabalho recompensado. Sim, tu já tiveste algumas lesões, não é? Tu já passaste por uns momentos mais complicados, já vamos falar um bocadinho sobre isso também, mas queríamos também saber quem era a Mariana antes da ginástica e como é que ela descobriu a ginástica. Então, eu sempre fui uma criança muito elétrica e sempre fiz muitos desportos, mas a tentar achar que eu fosse boa. Ou que, pronto, não sei bem, que gostasse também. Fiz karaté, fiz basquete, fui experimentar futebol também, muitos desportos. E, entretanto, fazia patinagem artística na altura e treinámos no mesmo pavilhão que os trampolins. E eu gostei de ver, achei curioso o que eles faziam. E então fui para os trampolins. Fazia cama elástica, trampolim, duplo mini, trampolim mini. Ok, fazias então essas três. Sim. Ou seja, mas quem treina trampolins também treina duplo mini e mini? Na altura éramos infantis. É só formação, né? Sim. Para aprender a saltar na cama elástica e tudo mais. Uhum. Sim. E pronto. Depois, entretanto, fui para o tumbling através dos trampolins. Mas então como é que passaste dos trampolins para o tumbling? Porquê é que não ficaste nos trampolins? Eu não era muito boa, porque não tinha a calma para esperar para fazer o salto. E então uma juíza chama-se Ruth Simão, foi falar com a minha mãe num campeonato de trampolins a dizer que se calhar não estava no desporto certo. Devia experimentar o tumbling. Até havia um clube na Moita, que é onde eu moro, que era bom e que eu devia ir experimentar. Uhum. E eu, entretanto, fui. Gostava mais dos trampolins, mais pelo convívio, por estar com os meus amigos, porque eu acho que nem me apercebi, nem pensei nisso na altura de não saltar bem ou não ter jeito. Para ti estavas-te ali a divertir, né? Sim. Era tipo depois da escola, vou-me ali divertir. Exato. É óbvio, agora vejo e penso, ficava sempre em último lugar, até Sim. nos distritais e tudo mais. E agora vejo que se calhar com esta idade não conseguia lidar muito bem com isso, mas na altura eu lembro-me que eu ia só para os treinos, queria-me só divertir e achava piada aquilo e até adorava os meus treinadores e adoro, que era o David Pombi e o Ricardo Santos e gostava. Entretanto fui para o tumbling. Eu não queria ir para o tumbling porque eu gostava dos meus amigos, lá está, e do ambiente, mas a minha mãe disse, pronto, faz um mês em cada lado, um mês no tumbling, um mês no trampolim e depois escolhes. Lá na Estrela fazemos tipo captações. Uhum. E então eu fui e fiz uma semana ou duas para experimentar e tínhamos dois treinadores, um treinador e uma treinadora, e depois no final eles conversaram e um deles disse, não sei quem, não é? Mas um deles disse que não queria ficar comigo e o outro disse que podia ficar. Porque não, sim. Exato. Então fiquei, até na altura, depois quando acabou esse mês, decidi ficar no tumbling. E o que é que tu gostaste mais no tumbling? Eu não sei bem, eu não me lembro na altura. Apesar de já ter 9 anos, já era tarde para entrar na ginástica. Sim. Não me lembro bem o que é que eu gostei. Porque eu, na realidade, também não era muito... Eu cheguei lá, não sabia fazer camalhotes à frente, não sabia fazer camalhotes atrás, não sabia fazer nada. Era mesmo base, sim, não é? Sim, era mesmo, até era a classe do solo, na altura, só pois, porque no tumbling acabas por ter que fazer elementos com voo, e se tu não tens elementos com voo, não compensa muito, não é? Exato. E então não sei bem porque é que fiquei, porque
rapazes e raparigas da minha idade já estavam muito mais à frente do que eu já Claro. estava mesmo com os pequeninos e pessoas muito mais novas que eu. E depois, entretanto, tive um ano no solo, um ano a aprender a fazer cambalhota, à frente, atrás, tudo. E depois fui para a pré-competição, pronto, os mais pequeninos, e comecei a aprender, pronto, os flicks, os tempos, os mortais. Uhum. Mas pronto, sempre vi que não era muito, pronto, também não era muito foco e ia um pouco brincar. Até que o meu treinador um dia me chamou e disse que eu tinha de levar, o Luís Rosa Nunes, que é o meu treinador desde sempre, que eu tinha de levar mais a sério o tumbling e que se me esforçasse até conseguia fazer alguma coisa. Sim, e também por haver captações e por eles terem escolhido, eles estavam com alguma expectativa em relação a ti, não é? Pois, Tu é que não estavas nem aí, estavas tipo, vou só treinar, vou só estar vou aí. só brincar, Yeah. que era o que eu fazia nos trampolins. E depois, pronto. E quando ele te disse, não, tens que te esforçar e tudo mais. Exato, e ele até estava no... Ou seja, nós temos um treinador para a pré-competição, outro treinador para a competição. E o facto de o Luís me estar a dar atenção a mim, que eu era da pré-competição e ele era o treinador da competição, eu fiquei, ok. Ah, tu já vias isso enquanto Sim. pequena? O Que Luís, giro. e eu, como também é uma pessoa mais... ou seja, estar a dar confiança a um miúdo, uma miúda, neste Sim. caso, para mim é que ele fez muita confusão. Eu pensei, se ele está a dizer, ok, então eu vou mostrar, nem que seja só para ele achar, pronto. Que sim, que vale a pena. E eu disse assim, pronto, ok, eu vou-me concentrar. Ainda hoje sou uma pessoa muito desconcentrada e foi um bocado complicado, depois ainda por cima, quando passei para a classe do Luís, habituar-me à forma de treino, porque eu sou uma pessoa muito desconcentrada e pronto, falava imenso, eu punha-me imensas vezes de castigo, muitas mesmo. Inclusive nós tínhamos uns bancos azuis lá no Estrela no treino agora, Sim. agora e sempre, e ele já só me fazia assim. Ai, E eu, ai. ok, passei muito tempo sentado naqueles bancos e depois ele dizia, pronto, já podes ir treinar. De falar, de tudo. O Luís é uma pessoa muito exigente e eu queria brincar, basicamente. E tive, ainda por cima, ele hoje diz isso, diz, o que é que tu tornaste? Porque eu agora já me consigo Sim. concentrar minimamente. Não, e a força de vontade dele de fazer com que tu fosses Sim. a pessoa que tu és hoje. Exato. Inclusive, isso melhorou muito na minha vida pessoal. Eu sou uma pessoa muito organizada, ou seja, ele melhorou-me não só enquanto ginasta, mas também enquanto pessoa, porque eu sinto que sou uma pessoa muito mais disciplinada. Se eu tivesse continuado, se calhar, distraída e como era, até isso ia envolver, de certeza, prejudicar a minha parte escolar, não é? Claro. Inclusive, ele falava muitas vezes da escola também, que é importante, porque nós acabamos por estar mais tempo com os nossos treinadores do que com os nossos Exatamente. pais. É isso mesmo. Por E isso- o próprio Eduardo referiu exatamente a mesma coisa, que ele passa mais Exato. tempo com vocês do que com os filhos. Exato. É isso, o papel do treinador é realmente um Muito papel para além daquilo que se passa no treino. Sim, É psicológico, é pai, é mãe, é confidente, é amigo e tem que ser realmente, acho que assim é que se chega longe, é mesmo unidos e a ter essa parceria, ter essa intimidade até que se consegue chegar longe. Eu acho isso muito bonito. E portanto o teu treinador apostou mesmo em ti e disse mesmo, não, tu vais ser boa. E quando é que tu começas a levar então o tumbling a sério? Então, acho que a partir dessa conversa eu comecei a esforçar-me mais, mas mesmo assim acho que não foi, sei lá, acho que também como era muito mais velha do que as pessoas que estavam a fazer a mesma coisa que eu, nessa altura, as pessoas da minha idade estavam a fazer coisas muito mais à frente, e eu via que não tinha a mesma facilidade a fazer as coisas que os outros tinham. Sou uma pessoa muito descoordenada, sou uma pessoa, na altura, pronto, agora esforço-me por isso, mas era uma criança gordinha, os outros não eram assim, ginasta, pronto, temos de esforçar nessa parte, e via que pronto, não sabia o que é que ele me estava a dizer, vou ser boa, mas como? Porque eu era a mais fraca da minha classe, era a última que tinha entrado, ou seja, eu ficava, os outros já faziam, a minha primeira campeonato levei 3 flicks, os outros já faziam full e mortal, e eu nem sabia fazer um mortal. E portanto as vossas competições é mesmo por idades, não é Sim, por sim. níveis? Não é por idade.
Pois. E então acho que comecei a levar mais a sério quando ele começou a ter essas conversas comigo e quando ganhei a minha primeira medalha distrital, porque eu nunca imaginaste. Sim, eu quando fiquei em terceiro no distrital fiquei, boa, estou contente, agora vamos trabalhar a ver se consigo melhor, porque pronto, até aí não tinha conseguido. E pronto, acho que foi nessa altura que comecei a esforçar-me mais porque eu acho que eu também nunca tinha tido resultados, porque também nunca tinha pensado... Não pensavas nisso sequer, tipo, estavas ali para te divertires, para fazer algum desporto, talvez, porque eras uma pessoa muito agitada e descoordenada e tudo mais, e era aquele desporto. Mas é muito giro o teu treinador ter mesmo puxado por ti e continua a puxar para tu seres a ginasta que hoje em dia és. Mas, então, e tu começaste a ganhar algumas coisas e foi isso que te foi apaixonando pelo tumbling? Foi o facto de começares a ver resultados, porque no início eu acredito que não seja uma paixão, né? Tu estás ali para te divertir, estás ali... Sim, eu acho que o facto de eu ser uma pessoa acelerada e no tumbling, entre outras coisas, mas é muito rápido. A velocidade da série é aquilo que para ti faz sentido. Claro que temos de ter outras coisas e ser esticado e tudo mais, mas era rápido e era o que eu não tinha nos trampolins. E eu depois comecei-me a esforçar e vi que até... E o facto do Luís também me puxar mais e temos uma excelente relação, mas na altura para mim era uma pessoa que se falasse para mim, eu acho que eu nunca lhe disse isso, mas se ele falasse para mim já era uma coisa incrível, eu faria o que fosse para fazer. E foi isso que começou-me a motivar, o facto de ele dizer-me a mim que pronto, tens de esforçar mais para fazer as coisas. E eu, se ele acredita em mim, eu às vezes até lhe digo, eu acho que eu não sou capaz de fazer este salto. E ele, não, mas é para fazer. E eu, só você diz. É porque é possível. Diz, é porque é para fazer. E ele acreditou em mim numa fase que eu não era isso. Que não acreditavas, se calhar tu. E então acho que foi por aí. Depois também quando comecei a fazer os meus apuramentos para o Mundial e passei, nos meus primeiros apuramentos eu fiquei, se calhar... Então, mas tu passas de um distrital para depois um apuramento para o Mundial. Como é que foi esse processo até à seleção sequer? Tipo... Eu comecei em 2012 no Estrela, no tumbling, e depois em 2000 tive um ano a fazer solo, e depois em 2013 comecei na pré-competição. E depois, 2016, acho que foi a minha primeira prova, não é bem internacional, a Coimbra Gym Fest que nós temos. Pronto, não é fora do país, mas é com Mas é internacional, sim, é contra os... Sim. Minha primeira prova e depois em 2017 tinha o Mundial em Sófia e pronto, tive de fazer os apuramentos para ir e depois pronto, consegui entrar nos 4 que iam representar Portugal e pronto, foi. E foi assim a tua primeira representação pela seleção então? Sim. Nesse campeonato do mundo. Exato. E como é que correu? Então, eu não sabia bem para o que é que ia, porque eu não... Tu tinhas quantos anos nesse campeonato, sabes dizer? 13. 13, pois, muito novinha, né? Sim, eu não sabia sequer quem eram os meus adversários, porque, pronto, não tinha essa ideia. Mas fui logo com a ideia, eu vou passar as finais. E não tinha claramente noção do que é que se passava, nem quem competia comigo, nem nada. Inclusive, nós íamos levar umas séries e depois chegámos lá e trocámos. Porque eu cá, pronto, estava a treinar duplo empranchado e fulinho engrupado, mas ao mesmo tempo começámos a treinar fulinho empranchado e eu cheguei lá e depois, entretanto, correu bem e eu disse, se passar as finais que eu vou fulinho empranchado. O treinador, nem pensar para ele, nem vais às finais, quanto mais estás a fazer um salto fulinho empranchado. Portanto, passei às finais em sexto, acho eu, e depois disse, olha, vamos levar o fulinho empranchado. Como já tinha, pronto, conseguido fazer alguma coisa, ele deixou-me, mas disse, olha, mas tens de fazer pelo menos um no aquecimento para a prova. E eu, ok. Fui, fiz, e ele, ok, podes levar. Está bem. Ok. Levei, correu bem, consegui ficar em quinto, acho eu, e... Para mim já era excelente, para o meu primeiro Mundial. Então não é? Para ti, acho que para qualquer pessoa que estava perto de ti naquele momento, não é? Acho que para o treinador, os teus pais, com 13 anos, não é? Quer dizer... Exato.
E tu já tens essa mentalidade muito cedo, tipo, não, eu vou levar este elemento mais Sim, elevado sim. e tal. Tu já ias para ali a dizer, não, eu vou passar para as finais, tá? Sim, porque Já ias com tudo. eu quando era pequenina eu levava tudo muito... vai correr bem. Muito na desportiva. Eu ia para as provas e eu... Ok, bora. Vai correr bem. Depois, quando se é sénior, pensa-se mais nas coisas. Uhum. Mas levava muito na desportiva às provas. Eu não, sou uma pessoa que não gosto de perder nem a feijões. Sou mesmo... És competitiva Sim. então. Mas sou nas competições só, ou seja, no treino, também há muito essa coisa dos esportes individuais. Uhum. Há pessoas mesmo muito competitivas. Eu sou só competitiva em termos de competição, não gosto de perder nada. Às vezes é um pouco difícil a gestão disso, porque também temos de nos permitir falhar, não é? Claro, é assim que nós aprendemos, não é? Exato. E é um pouco complicado, mas nessa altura eu levava muito na desportiva e corria. E corria bem, não é? Exato. E, entretanto, continuaste a treinar e ter algumas competições, mas tu passaste por várias lesões, não é? Tu tiveste ali um período de tempo em que tu lesionavas, tu voltavas a treinar, lesionavas-te. E queria perceber um bocadinho como é que foi esse processo e como é que foram as tuas lesões. Acho que eu sempre torci muito os pés, sempre fazia muitos entorces, mas pronto, eram lesões não muito graves como depois cheguei a ter. Acho que a primeira mais grave foi depois desse Mundial 2017, tínhamos Europeu em 2018 em Baku. E um mês e meio antes, eu caí na nossa pista porque era um bocado velhinha e bati com muita força. Não tínhamos colchão e rasguei o pé. E pronto, e depois foi um pouco difícil de ultrapassar porque tínhamos em um mês e meio tínhamos de estar bem para o europeu, o meu primeiro europeu. Ainda por cima, nos europeus há 2 escalões, ou é sénior ou é júnior, não há, como nos mundiais, por idades, 13, 14, 15, 16. E então ia ser complicado. E então, no dia que ia decidir se, porque pronto, somos júniores, temos de pagar, não é? Ia decidir se ia, dizer à federação se ia ou não. Tirei os pontos e fui, depois comecei a andar, entretanto, e nesse dia fui ao meu fisioterapeuta e disse, olha, preciso mesmo de saber se dá ou se não dá para ir. Pronto, porque os médicos diziam-me que não dava e que não ia dar, ia ser, pronto, era impossível, tinha acabado de levar 7 pontos no calcanhar. Sim. E então falei com o meu fisioterapeuta e ele disse, olha, estás a te esforçar muito, fazer exercício em casa, um trabalho em casa, mas vai ser possível. Ok. Disse à federação, eu vou. Ainda sem andar, não conseguia pôr os calcanhares no chão, era mesmo uma dor horrível. E entretanto fiz o trabalho de casa, correu bem, fui europeu, ficámos em quarto por equipas e fiquei em quarto individual. Mesmo assim, com o pé cortado. Sim, correu muito bem. Tive de saltar com uma data de ligaduras, porque ainda não conseguia saltar normal com o pé mesmo a bater na pista. Tinha de usar uma data de esponjinhas por baixo e foi complicado, mas deu certo, pelo menos. Sim. E depois... Depois... Continuas a treinar na boa? Tínhamos Mundial nesse ano, Mundial Rússia 2018. Sim, verdade. E um mês antes tivemos Lolly Cup, que é uma prova também internacional, e eu queria levar a FIFA ao Mundial e caí em duplo embranchado. Porque estava muito mal fisicamente, tinha vindo das férias, a pré-época não tinha sido... Mas já não era por causa do pé? Não, era mesmo fisicamente. Já era... Ok. E então foi um bocado complicado gerir isso em um mês, estar bem para o Mundial. E então... Umas semanas antes até não conseguia saltar porque tenho canelites. Tens canelites, e pronto, depois Rússia 2018, segundo lugar individual e pronto, também foi uma prova mais que se levou na desportiva, apesar destes percalços todos, mas que... Mesmo com lesões tu vais e consegues ainda melhor, não é? E quantas mais lesões, mais forte tu ficas. É a impressão que eu tenho, pelo menos. Antes de qualquer prova importante acontece sempre alguma coisa. Agora antes do Europeu em Guimarães também. Mas pronto.
se depois correr Faz bem... parte, não é? Exato. E se calhar é aquilo que depois te dá motivação para continuar, Sim, sim. não é? São essas conquistas que vais tendo. E pronto, tu tiveste então portanto, o europeu e depois o mundial na Rússia. Exato. E a seguir, isso foi em 18. 2018. E tu ainda és júnior nessa altura? Sim. Foi, Ok. foi 15, 16, acho eu. Sim. Depois, nesse verão, íamos a uma prova, competi por França. O meu treinador, uma rapariga também. Uhum. E lá, como eu tinha tantos entorces, já estava um bocado... O meu ligamento já estava muito laxo. E caí nas preliminares e desloquei a tíbia. E então, depois, ainda fiz as finais, com dor e tudo mais. Tu, nessa altura, não sabias que tinhas deslocado a Não, tíbia. não. Tu foste para as finais com dor, mas sem saber o que era. Sim. E depois, pronto, fiz as finais e, entretanto, tínhamos Mundial nesse ano, por isso tinha de me recompor até chegar lá. Fui ao médico, tinha de ser operada, mas eu perguntei se não podíamos adiar até acabar o Mundial, porque acho que até que não tínhamos europeu no ano a seguir. Adiámos, estivemos a treinar, acho que foi um mês antes do Mundial, numa aula de educação física. Como estava sempre a proteger aquele pé, na aula de educação física fiz uma fissura ou uma fratura no outro pé. E pronto, depois claramente não ia ao Mundial, não é? E tive de andar de cadeira de rodas e tudo mais. Porque pronto, estava aleijada dos dois pés e aproveitámos e já que ia ter de estar de gesso desse pé e depois ter de fazer a recuperação, fui operada ao outro para pronto, já adiantar o trabalho. Pois, já que não ias mesmo à competição e não ias mesmo, pelo menos já ficava pronto. E como é que foi então o processo? Porque estavas meio que aleijada dos dois pés, né? Sim, sim. Como é que foi então esse processo? Ficaste de cadeira de rodas, mas então não treinavas mesmo nada nessa altura, Não, né? não. Pois. Nessa altura não. Nem conseguia andar, não é? Porque andar de canadianas ia esforçar um ou outro que não dava. Então depois, entretanto, quando fiquei boa do que tinha feito a tal lesão, tirei o gesso e tudo e fui operada ao que era suposto, desde o princípio. Depois, tudo bem, em 2020 volto, em 2020, exato, volto bem, no verão e tudo mais, pré-época, toda motivada, e depois, excesso de treino, fiz ruptura de tendão de Aquiles. Uma atrás da outra. Exato, fiz ruptura de tendão de Aquiles. Ao princípio não sabia o que era, pensavam que era uma tendinite. Fui mal diagnosticada, tive a fazer uma data de tratamentos, não podia saltar, levava, não me estou a lembrar agora do nome, infiltrações e tudo mais, era muito doloroso, mas depois, entretanto, fui ao meu ortopedista, que é ainda hoje, o meu cirurgião, o Dr. Nuno Craveiro Lopes, que me disse, pronto, tens ruptura de tendão de Aquiles, temos de operar. Que foi a mesma pessoa que me operou antes. Temos de pôr uns parafusos, tal como a outra operação, tudo igual. Ok. E pronto, fui operada em 2020 e pronto, para depois fiz a recuperação, com o objetivo de depois voltar a saltar. Sempre com o objetivo de voltar a saltar. É impressionante, não é? Que tu passas por várias fases negativas e tu vês sempre a solução, não o problema, não é? Sim, do tipo, sim. O que é que eu preciso de fazer para conseguir voltar a saltar? E isso é de se admirar, não é? Porque tem que se ter um psicológico forte e pronto, acredito que o apoio da família, dos amigos, dos próprios treinadores que acreditaram em ti tenha feito diferença também, não é? Sim. Sim, é isso. Eu acho que sou uma pessoa muito assim, até na minha vida pessoal, na faculdade e tudo mais, não stresse muito com as coisas. Claro que há dias e dias, não é? Mas não stresse muito e é ligar o modo piloto automático e enfrentar as coisas. E foi sempre o que eu disse ao meu cirurgião: o que é preciso fazer? Qual é o plano? Quando é que posso voltar a saltar? E ele... pronto, dava e fazíamos as coisas porque não há nada a fazer. A realidade é que quando nos lesionamos não há nada a fazer e se
claro que há uma primeira fase de frustração e porque a mim e tudo mais, mas é bola para a frente e sanidade mental acima de tudo, que é o mais importante. Sim. Não nos estarmos a mentorizar com uma coisa que não podemos fazer nada, porque depois isso também vai influenciar toda a nossa vida para além da ginástica, não é? Mas nunca ficaste com medo de... Se calhar sim, mas nunca ficaste com medo de não poder saltar mais em nenhuma lesão? Acreditaste que não, porque era na mais minha cabeça possível? isso não era possível. Ok. Então acho que eu ficava só, pronto, ok, vou ser operada e perfeito, e depois Ok. volto. Mas mesmo que alguém te dissesse, olha, Mariana, não podes voltar a saltar. Na minha primeira operação, quando eu tinha o ligamento muito laxo, o meu cirurgião disse, para voltares a saltar, precisas, não é? Para o teu dia-a-dia, não precisas. Queres ser operada Ok. e continuar a saltar, ou preferes não ser e vais ter de desistir da ginástica? Eu, ok, quando é que é a operação? Vamos marcar para ontem. E pronto. Portanto, sim, tu lidaste muito bem dessa forma, né? E nos momentos em que não podias treinar, como é que tu te ocupavas? Eu acho que todos os atletas sentem um pouco isso, que é nós damos a nossa vida por aquilo, ocupamos o nosso E passam tempo muito todo, tempo, né? De treino. e de um momento para o outro e ninguém consegue ter uma vida social normal. E então de um momento para o outro vemos com demasiado tempo livre. Demasiado não, mas tempo livre. Tempo livre, que Exato. não tem, né? Que não Habitualmente. Exato. E pelo menos perguntei muitas vezes, então o que é que eu faço da vida, para além da ginástica, porque saía da escola, ia treinar, saía do treino, ia-me deitar e pronto, é um pouco isso. E então, ali nos primeiros momentos em que ainda não podia fazer nada, fazer física e tudo mais, porque o meu treinador sempre disse que era muito importante ir para o ginásio, estar com o grupo, fazer as horas que eles fazem, estar lá, nem que seja só ouvir o treino. E então nos primeiros momentos foi um bocado complicado ocupar a minha vida com outras coisas, e disse aos meus amigos, já tenho tempo livre, malta, podemos ir fazer coisas. Então nesses primeiros momentos foi pronto, descobrir Outras coisas que exato. não conhecias. E depois voltei aos treinos, mesmo estando lesionada, mas fazendo outras coisas que é preciso e para começar a fazer alguma coisa para poupar trabalho mais à frente. Sim, mas tu não sentiste que, por exemplo, os teus treinadores incentivavam-te muito a ir ver os treinos, se calhar ir ver as competições e tudo mais? O meu treinador é a pessoa que mais incentiva isso, a estar no treino, a estar lá as horas todas. Mas para mim, sendo a ginástica, eu percebo que há muitas pessoas que conseguem lidar bem com isso. Eu não consigo lidar bem e não ia ver as competições, ia só aos treinos porque o meu treinador meio que dizia, vens. E foi complicado porque vi os outros saltar, também queria. Fazer físico, pronto, é uma coisa que antes não me chamava muita atenção. Agora eu percebo que seja importante, mas na altura nós ficamos, isto é uma seca, estar aqui a fazer isto. E os outros a saltar, eu também quero. E foi complicado. Foi complicado, mas o meu treinador sempre disse que era importante e eu ia. Mas... E sentes que te fez pior ou melhor? Eu acho que me fez pior, porque até na última operação eu deixei mesmo de ir, falei com o treinador a dizer que não era possível. Sim, fazia-me mesmo mal ver os outros a saltar, e não me conseguia distanciar, não me conseguia, ok, estou a fazer o meu treino para depois, porque ia interferir um pouco com o meu modo de piloto automático, porque se eu estivesse na minha vida e não estivesse em contacto... os olhos que não veem não sim, sentem, né? E então, pronto, ia interferir um bocado, pronto, estava sempre ali, pronto, não pode saltar, não pode saltar. Eu acho que, eu não sou o teu treinador, né? Mas eu acho que aquilo que ele pode ter pensado é do tipo, ela já passou por tantas lesões que ela pode querer desistir, então vamos trazê-la aqui para o treino, sim, para ela continuar a ver ginástica e para ela não desistir. Sim, sim. Achas que foi isso? Acho um pouco, porque claro que toda a gente pensa, quando está lesionada, em desistir e nessa possibilidade. E inclusive já tive essa conversa muito abertamente com o meu treinador, que claro que eu já pensei, como é óbvio, mas que a minha vida não ia fazer sentido sem a ginástica. Ou seja, ia estar a sofrer agora um bocadinho, mas depois, mais à frente, iria voltar e iria correr tudo bem. Mas a minha vida não era... É mesmo a paixão grande que eu tenho
e não ia ser a mesma coisa. Não, e tem que ser uma paixão gigante, porque se tu treinas com canelites, né? Sim. Tem que ser uma paixão mesmo muito grande, que eu tive canelites e sei o quanto dói e sei que é uma dor que não passa, que não vai Sim. passar, que independentemente de qualquer coisa vai lá ficar. E portanto é preciso ter uma força de vontade muito grande e para além de todas as lesões, para além das canelites, né? E para além de outras coisas da tua vida. Qual é que sentes que foi assim, pronto, o melhor mais marcante da tua carreira? Acho que não consigo bem, ou seja, foi este europeu, claro, e o Mundial da Rússia, 2018. Sim. Foram ambos eventos marcantes na sua perspectiva. Na Rússia 2018 foi o evento que eu, ao longo dos 4 anos estive lesionada, me puxou para cima. Porque eu fiz o segundo lugar e fiquei, ok, se isto aconteceu, daqui para a frente vou-me agarrar a isso e vou pensar, ok, vou conseguir ainda melhor ou igual, mas senti que era possível. E então foi nisso que eu me agarrei. Eu até tenho a medalha no meu quarto e lembro-me perfeitamente, às vezes deito-me e penso o que é que já aconteceu. Pensava, pronto, se ela está ali. Olhava, estava mesmo de frente para a minha cama e pensava, ok, amanhã vai ser um dia melhor e vai correr melhor as coisas e hei de voltar a conseguir e conseguir saltar, pelo menos. Sim, uma medalha de segundo lugar no Mundial é qualquer coisa, né? Não é coisa pouca. Mariana, tu estavas a dizer que tu tens pouca experiência ainda em sénior, né? Diria eu. E tu vais para um europeu, que por acaso até é em casa, e consegues ser vice-campeã, né? Como é que é isto? Porque lá está, tu tiveste muitos momentos bons na tua carreira, né? E apesar das lesões tu conseguiste sempre ultrapassar mentalmente e foi isso que te fez chegar, na minha opinião, aos lugares do pódio, porque se fosse pela forma física, talvez não. Acho que foi mesmo o teu mental. E como é que é chegar ao europeu em casa, com o suporte de toda a gente, com a tua família, com os teus amigos, e subir ao segundo lugar do pódio? É isso, eu acho que sou muito mais uma atleta mental do que física, porque às vezes mesmo quando o físico não está bem, o mental puxa para cima e vai resultar. O mental é que move o nosso corpo, não é? Sim, Por claro. isso faz todo o sentido. Sim, e acho que é isso que me puxou para cima ao longo deste tempo que estive lesionada e foi isso, eu não tinha muita experiência sénior. Eu lesionei-me nos 15 a 6 e depois voltei, já era sénior, já tinha 19 anos. Pois foi assim um salto muito grande. Por isso eu não tinha grande experiência. Eu fui agora ao meu primeiro Mundial Sénior, que não correu da melhor forma, agora em Inglaterra, em 2023. E que é isso, não estava habituada. Como não tinha experiência sénior, não estava habituada a tudo o que englobava. E nós, quando somos mais velhos, levamos as coisas de forma diferente, não é tanto na desportiva. É outra responsabilidade, não é? Sim. E depois, se calhar, tu chegas à arena e tu começas a ver ginastas que tu te inspiravas ou assim e que do nada estão a competir contra ti e que tu ganhas e que tipo, tu ficas no ranking acima e deve ser uma sensação também incrível. Sim, eu acho que é complicado para quem já passou esta fase de estar muito tempo parada, que nós quando voltamos ninguém sabe quem somos. Basicamente. Pois, tu tinhas essa sensação que ninguém dava por ti, que não... Sim, no Mundial foi, e na Taça do Mundo Baku, que depois também não correu da melhor forma, uma das coisas que me levava muita pressão era isso. Eu fazia a pessoa antes de mim, apresentava-se, era pronto, um escândalo, toda a gente a gritar, não sei o quê, depois era eu assim... Mariana. Exato, ninguém me conhecia, claramente, não é? Porque 2018 para 2023 são muitos anos. São muitos anos e então ganhei essa maturidade e acho que foi isso que agora em Guimarães foi um clique diferente e também foi por isso que a prova correu bem, na minha opinião, porque eu tanto para o Mundial como para a Taça do Mundo eu fazia as coisas no treino, depois na prova não, porque tive de fazer tive de pensar o que é que estava a correr mal, porque se no treino estava a correr bem, porque é que na competição não estava a correr bem?
E pronto, e percebi que era esse o problema, que estava a ser eu psicologicamente e não eu fisicamente. E foi complicado porque já tinha passado. Acho que as batalhas mentais são muito piores que as físicas. que as físicas. Sem e dúvida. Tinha acabado de passar por uma batalha física, mas estava bem mentalmente. E então, ok, vai resultar. E depois estar bem fisicamente e estar mal mentalmente, não estar a conseguir gerir tudo, É pior. É pior, então tive de fazer esse trabalho. Tu fazes terapia ou assim? Ou... Sim, Sim. sim. Porque acho que é importante porque às vezes nós não é do treino, às vezes o problema até é fora do treino. Por isso temos de nos saber equilibrar. E acho que no treino, eu digo muito isso às meninas do meu ginásio, que é no treino nós temos de conseguir dividir as coisas. Nós, se estivermos lá a pensar cá fora, os nossos problemas cá fora, e depois o treino vai correr mal, nós vamos lá para fora pensar no treino e depois vamos misturar tudo. Nós temos de saber, claro que eu ao princípio também não era assim, mas temos de saber estar no treino e estar só no treino. E estar para treinar. E não tanto para ir ao treino e fazer... E pronto. E divertir só. Exato. Por isso temos de... E também isso é muito graças às pessoas que eu tenho na minha vida que me deixam fazer essa divisão. Não, por exemplo, nos campeonatos não estou preocupada e se eu não apanho a matéria quando chegar? Porque tenho pessoas excelentes na minha vida e que eu sei que quando chegar vou ter pessoas para me ajudarem. Que te vão dar os apontamentos. Sim. E que te dão esse apoio. Isso por acaso é muito importante os amigos de fora da ginástica perceberem a nossa vida, né? A nossa vida, pronto, a tua vida no caso que és atleta de alto rendimento, porque às vezes as pessoas de fora não compreendem e isso acontece muito, não é? Inclusive poucos atletas têm amigos fora da ginástica, daqueles que eu conheci. Tu acabas por ter os teus colegas, pelo menos da faculdade, que te apoiam nesse aspecto e isso é muito bom. Mariana, tu sentes que já concretizaste os teus sonhos no tumbling ou ainda falta alguma coisa por conquistar? Então, eu desde pequena que digo à minha mãe e ao meu treinador, quero ser campeã do mundo. Pois foi. Inclusive disse isso à minha mãe quando era miúda e a minha mãe foi dizer isso ao meu treinador e ele riu-se, os meus colegas riram-se todos e foi um bocado... Pronto. E continuo a dizer e pronto. E vamos lutar para isso, trabalhar para isso. E é esse o meu principal objetivo. Que bom. Sim, eu acredito que seja possível. Acho que já estiveste muito mais longe disso. Portanto, agora é só a subir, só a somar e claramente que é possível e este europeu também demonstrou-te a ti própria e a nós que era possível. Pelo menos eu disse ao Eduardo que para mim este europeu superou todas as minhas expectativas no geral, nos trampolins, né? Não foi só no tumbling, nem no trampolim individual e foi arrepiante para toda a gente e portanto uns parabéns a ti e de uma forma global a toda a equipa nacional dos trampolins porque vocês fizeram história e uma história muito bonita e sendo em casa ainda é melhor, sabe melhor para todos nós. E pronto, vamos passar ao joguinho. Pode ser. Então, vamos lá. Vou-te fazer perguntas e tens que responder a primeira coisa que te vier à cabeça. Ok. Tá bom? Tá bom. Flick ou tempo? Tempo. Mortais ou piruetas? Piruetas. Não senti muita confiança. Porque piruetas não é muito o meu estilo. Demoro muito tempo a aprender. Mas gostas de fazer. Mas sinto que é mais fácil depois de aprender. Ok. Uma pessoa em que tu te inspires? Na ginástica? Pode ser na ginástica ou fora. Gosto muito de ver a Lucy Colbeck a saltar. Já não salto entretanto, mas acho que é a ginasta assim que eu mais gostava de ser como ela. Ok, fantástico. O elemento mais difícil que já fizeste? Freefall. Agora, numa situação hipotética, falhares a chamada, o que tu reduz o comprimento da pista para fazeres o resto da série ou acabares o último elemento em cima da pista? Acabar em cima da pista. Inclusive ontem no treino. Aconteceu? Porque eu se pusesse a marca mais à frente calhava, batia no final e se pudesse mais atrás calhava em cima da pista. Por isso, porque nós temos 2 air tracks
Um que da pista e depois outro... Um mais pequenino, e se eu pudesse a marca à frente, iria... É as condições que nós temos, sim. Pois, mas é fazível. E acho que preferia acabar em cima da pista. Sim. Apesar de que para os teus pezinhos não há de ser o melhor, melhor remédio. Batesse no final, já não contava o elemento. Pois é. Muito bem. Posições empranchadas ou engrupadas? Eu só faço posições empranchadas. Faço muito pouco engrupado e encarpado. Encarpado então? Encarpado já não se faz muito nisso. Pois, mas empranchadas. Empranchadas. E se não fosse o tumbling, o que seria? Eu acho que gostava de fazer... Eu sei que gostava de fazer um desporto olímpico. Porque tumbling não é olímpico. Com muita pena minha. Pois é. Por isso, se eu tivesse jeito... Eu gostava de ter jeito de fazer trampolins. Mas... Também gostava de fazer um desporto que fosse mais reconhecido em Portugal. Então tinhas que ir para a bola. Pois, por isso eu acho que futebol, trampolim, acho que seria bom, mas pronto, o tumbling é uma grande paixão para mim, mas se fosse agora, no princípio, não sei. É que tu já treinaste futebol e não gostaste, não é? Portanto. Pois, exato. Por isso acho que não ia resultar. Mas pronto. Quem sabe num futuro, noutra vida, se calhar. Pois, noutra vida. Muito bem, Mariana. Olha, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa à tua história. Eu acho que quando falei das pessoas importantes na minha vida, que me ajudam a estar bem mentalmente nas coisas, acho que queria agradecer especificamente à minha mãe, que foi a pessoa que mais me ajudou neste processo, e também às minhas amigas que eu estou em campeonato, elas às vezes mandam mensagem todos os dias a dizer, olha Mariana, demos isto, demos aquilo, a orientar-me. Ai, que fofas. Especificamente à Rita e à Madalena, que são as minhas amigas, colegas de estágio, e que me ajudam em tudo, e à Matilde também, que é uma grande amiga minha. E pronto, à minha família e ao meu namorado, que também está sempre lá para mim, e às vezes não é fácil conciliar tudo. E pronto, acho que é isso. Ok. Mariana, tu és um exemplo muito grande de foco, determinação, de ter uma mente muito forte, né? De seguir os sonhos, e queria que pudesses dar aqui um conselho a alguma menina, algum menino que queira seguir os teus passos, né? E que também tenha algumas dificuldades no processo. O que é que podes dizer? Eu acho que mesmo que digam que não é possível, é possível. E se vocês acreditarem que é possível, é porque vão chegar lá, mesmo que não tenham tanto jeito como aos outros, mesmo que não tenham tantas condições como aos outros, porque o que interessa é também, e mais, é a parte psicológica. E se vocês estiverem bem psicologicamente e acreditarem em vocês, vai correr bem. Mesmo que os outros não acreditam ou acham que não é possível, porque se vocês acham que é possível, um dia vai ser possível e toda a gente vai ver que vocês tinham razão. E treinem o que treinarem, pensem sempre com um objetivo. E os treinos é difícil, muitos deles, e é difícil aguentar tudo o que seja necessário fazer para chegar lá. Por isso foquem-se em trabalhar e depois há de chegar o vosso momento. Muito obrigada, Mariana, pela Obrigada tua participação, adorei. E vemos no próximo episódio. Tchau!